Olá! Chegamos ao programa de número 50 da Central do Brasil. E hoje, na entrevista central, a ambientalista Ângela Mendes, filha do seringueiro Chico Mendes, conversa sobre a militarização dos órgãos ambientais no governo Bolsonaro e a intensificação dos conflitos e queimadas na região amazônica. Nossa reportagem fala sobre o desvio de recursos da preservação do meio ambiente para o Ministério da Defesa, que, por sua vez, não tem conseguido mostrar resultados e se mostra no aumento na área de desmatamento e focos de incêndio no país. Fique por aí, a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Elites financeiras brasileiras têm feito vista grossa para todos os erros e irresponsabilidades de Bolsonaro. Mas a ameaça de flexibilizar a lei de teto dos gastos, que impõe limites aos investimentos de saúde e educação, parece incomodar mais do que as atrocidades do governo. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, traz uma análise do caso. Embarque imediato. As elites financeiras do país sempre foram muito tolerantes com as barbaridades e atrocidades cometidas por Bolsonaro, mas estão em pânico com a possibilidade de que o teto de gastos venha a cair. Nesse debate há muitas lendas. Uma delas é de que há uma divergência entre Paulo Guedes e os ministros militares. Na verdade, o que os ministros de infraestrutura e os militares reivindicam é apenas 5 bilhões de reais. Dentro do orçamento da União, esse valor é irrisório. Para a gente ter uma ideia, é o mesmo valor que o governo está disponibilizando nesse momento para recuperar o setor de turismo. Ou seja, 5 bilhões não é capaz de recuperar nem só o turismo, mas muito menos retomar o desenvolvimento do país a partir do Estado. Outro mito é de que os auxílios emergenciais ou as políticas assistenciais vão quebrar o Estado, como se o Renda Brasil ou o auxílio emergencial fosse levar o país à falência. E ao contrário, os 50 bilhões de reais que o auxílio emergencial tem colocado na economia todos os meses é o que tem impedido o país de quebrar ainda mais. O trágico nessa discussão é que Paulo Guedes já sabe como vai garantir a Renda Brasil, a fusão do Bolsa Família com o auxílio emergencial. Ele vai excluir 54 milhões de brasileiros que hoje recebem o auxílio e vai incluir apenas 6 milhões, mas principalmente vai tirar esse dinheiro do fim do abono salarial, que trabalhadores com carteira assinada recebem. Ou seja, para acalmar a cobertura, Paulo Guedes e o governo Bolsonaro vão achatar ainda mais a situação do térreo e do porão do edifício social brasileiro. Com a lei de teto de gastos, o orçamento para o próximo ano asfixia a democracia e a sociedade brasileira. A determinação constitucional dos investimentos sociais é impedida pelas medidas de austeridade. Neste bojo, são as ações de solidariedade dos movimentos populares que têm garantido a sobrevivência de quem está sendo atacado pelo governo Bolsonaro. Vamos acompanhar nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Mesmo com a gravidade da pandemia, o governo Bolsonaro e seus aliados não amenizam na perseguição à população mais pobre do país. Em Minas Gerais, o governo Zema executou um violento despejo contra o histórico quilombo Campo Grande. O MST está organizando uma campanha de solidariedade para arrecadar doações para ajudar a reconstruir o quilombo Campo Grande. Caso possa ajudar, basta acessar o site www.catarse.me/Salve o Quilombo Campo Grande de Agosto. No Distrito Federal, a Rede de Solidariedade, organizada pela CUT e o Sindicato dos Bancários, arrecadou mais de 50 cestas básicas, que foram doadas para famílias de trabalhadores da reciclagem. A ação faz parte do projeto Vamos Precisar de Todo Mundo, que reúne movimentos populares em campanha de solidariedade por todo o país. No Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, o Movimento Trabalhadores por Direito e o Levante Popular da Juventude organizaram um mutirão solidário nos bairros Frei Damião, em Juazeiro, e Batateira e Pantanal, no Crato. As ações de solidariedade na região já doaram cerca de 200 cestas básicas. A campanha se chama Ação de Solidariedade no Cariri. A militante do Levante, Ana Letícia,
convoca a população para continuar ajudando a campanha. E esperamos continuar arrecadando para fazer mais doações durante todo esse processo de pandemia e de quarentena. Desde já estimulando também para que todos possam estar doando e colaborando com a campanha Periferia contra o Coronavírus, para que nós possamos estar ajudando o nosso povo que mais precisa nesse momento. A parada cultural de hoje é no semiárido brasileiro. Vamos conhecer uma dica de podcast que fala sobre saúde e cuidados. Parada cultural. Olá, eu sou Amanda Sampaio, sou jornalista e comunicadora popular e hoje eu queria indicar um podcast chamado Semeando. É um podcast, um programete de rádio, sobre saúde e cuidados para os povos do campo. É um podcast que está sendo feito pela Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, e está hospedado tanto no site da ASA como no perfil do Instagram deles, assim como no YouTube. Então é só pesquisar por podcast Semeando nos canais da Articulação Semiárido Brasileiro que você vai achar. É um podcast que foi feito especialmente para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, para ser um diálogo com as populações do campo, os camponeses, agricultores, quilombolas, e essa é a minha dica de hoje. Nesta sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Homero Cerqueira, da presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Desde o ano passado, é o Exército quem coordena as ações na Amazônia para aparentar um combate ao desmatamento e às queimadas. Mas no mês de julho, somente o Pantanal brasileiro pegou mais fogo do que nos 22 anos anteriores. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Do fundo de 1 bilhão para reduzir o desmatamento na Amazônia, criado após acordo com a Lava Jato, mais da metade foi para o Ministério da Defesa, para a garantia da lei e da ordem, e o restante para o Ministério da Agricultura e o IBAMA, que tinha papel principal no combate ao desmatamento e recebeu um valor 10 vezes menor do que o dos militares. Essa divisão chamou a atenção da sociedade e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, publicou no mês de agosto um relatório sobre a distribuição dos recursos da Lava Jato. A moradora do Distrito Federal e assessora política, Alessandra Cardoso, participou do estudo e constatou que o direcionamento excessivo dos recursos para o Ministério da Defesa e para as operações de GLO, principalmente, foram, na verdade, um equívoco, porque o que deveria ter sido feito, de fato, era fortalecer os órgãos ambientais que têm essa atribuição de comando e controle. Mesmo com um alto investimento na militarização, a Amazônia viu um mês de junho com o maior número de queimadas desde 2007. Para o morador de Fortaleza e pesquisador do Observatório das Nacionalidades, Gustavo Guerreiro, a política utilizada pelo governo Bolsonaro é ineficaz. Que busca não a efetiva preservação do meio ambiente ou a preservação da Amazônia, mas uma justificativa de gastos e a busca de um protagonismo que desde sempre buscam as Forças Armadas. Enquanto os militares encabeçam a fracassada estratégia de preservação da Amazônia, o desmonte do IBAMA segue intenso. O órgão está atuando bem menos que antigamente, conforme explicou Gustavo. O próprio IBAMA, inclusive, desde abril do ano passado que o IBAMA não realiza ações de busca ativa de desmatamentos e de extração mineral, ele apenas atua em pontos já identificados, O ICMBio leva o nome de Chico Mendes pelas lutas do seringueiro em defesa das florestas e dos povos da Amazônia. Hoje, os povos da região resistem às tentativas de repressão do governo Bolsonaro, que inflama os conflitos na região com uma política antiambiental militarizada. A coordenadora do Comitê Chico Mendes e a ambientalista Ângela Mendes conversa com Jonatas Campos sobre este assunto na entrevista central. Entrevista Central. Olá, hoje a nossa entrevista central conversa com Ângela Mendes. Ela é coordenadora do Comitê Chico Mendes. Ângela, obrigado pela sua participação. Como tem sido a aliança entre os povos da Amazônia, seringueiros, indígenas, quilombolas, e a resistência contra os demandos promovidos pelo governo Bolsonaro na região?
nesse momento é um momento em que a gente precisa estar unido, mas é também um momento em que cada um tem que cuidar dos seus, povos indígenas, povos extrativistas, né? Nossas lideranças estão nesse momento nas suas áreas, nas suas colocações, ou se protegendo, ou então ajudando a combater essa Covid, essa doença nos territórios. Esse é um momento em que todos nós estamos nos virando, né? Todas as lideranças estão tentando, de alguma forma, minimizar os impactos dessa Covid-19, né? Essa pandemia que tem vindo realmente para dizimar aquelas populações que realmente estão mais vulneráveis, né? Então, ou elas se protegem, procuram formas e estratégias de se protegerem, né? Ou então está fadada a realmente desaparecer. Ângela, qual a relevância histórica da reedição da Aliança pelos Povos da Floresta e como ela pode se conectar com o contexto atual da política? Bom, a Aliança dos Povos da Floresta, ela foi criada na década de 80, né? Idealizada por Chico Mendes, Ailton Krenak e várias outras lideranças extrativistas indígenas, num contexto político muito idêntico ao que a gente está vivendo hoje. Então, as alianças hoje são uma estratégia muito forte, né, de resistência, e principalmente quando você tem uma população que é hoje alvo das maiores ameaças, né, tanto em relação à integridade de seus territórios quanto de suas próprias vidas. Então, a aliança vem nesse momento sendo resgatada como uma estratégia que foi um sucesso no passado, né? E pretendemos que a gente alcance aí igual sucesso atualmente, tanto resistindo ao que está posto, mas também construindo perspectivas para o futuro. Ângela, você falou de resistência. Eu gostaria de saber de você como tem sido o enfrentamento ao coronavírus nas comunidades tradicionais da Amazônia. Tem sido muito difícil, né? Pelo descaso e pela ausência do poder público, essas comunidades são as que mais têm sofrido. E a pandemia, né, isso veio escancarar, né, as desigualdades sociais. Então, nesse momento, a gente percebe quanta injustiça ainda precisa ser combatida e quanta desigualdade ainda existe nesse país, apesar das pessoas dizerem que a Covid é uma doença democrática, ela chega para todos, mas nem todos têm condições, né, de tratamento. E falando da militarização da região amazônica, o que significa a garantia da lei e da ordem, hoje em curso sob o comando do general Hamilton Mourão, na região para as comunidades tradicionais? No âmbito dessa Operação Brasil Verde 2, para a gente, não tem, do ponto de vista da eficácia, não tem rendido muita coisa, porque uma operação sem nenhuma estratégia, eles vêm e prendem os infratores que no outro dia já estão soltos e voltam para cometer os mesmos crimes. Então, eu entendo isso como gasto de recurso público, né, desvio de finalidade, porque nós temos aí o próprio ICMBio, a gente tem o IBAMA, né, que poderia ser fortalecido, né, são órgãos que já existem, que já fazem esse trabalho, que vem sendo sucateado, e os recursos que poderiam estar fortalecendo esses órgãos estão sendo desviados para o Ministério da Defesa, para atender os militares. Se é uma coisa que você chega lá, prende, no outro dia a pessoa solta, compra 2 galões de gasolina e volta para a área para tocar fogo, que eficiência se pode ter numa operação dessa, né? Fica claro aí o gasto de recurso público com uma operação que não tem nenhum resultado ali na base. A Central do Brasil está terminando. Eu agradeço a sua audiência hoje e nestes 50 programas. Te espero na segunda-feira. Lembre-se de usar máscara em locais públicos e carregar álcool em gel com você. Ótimo final de semana!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.